Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao canal Delongas. A minha gata está... Meu Deus do céu, a minha gata está destroçando meu braço aqui. Bem-vindos ao canal Delongas e para mais um vídeo da série Enciclopédia Foucault, dessa vez com o tema sujeito. Bora lá? Catedrático, bora discutir Foucault! Catedrático! Bom, o sujeito em Michel Foucault. Que sujeito? O sujeito humano, dotado de sentidos, desejo, consciente, inconsciente, direitos naturais, biologia, patologia, morfologia, enfim, o sujeito já foi e continua sendo teorizado e estudado em diversos campos de conhecimento. Há tantas formulações sobre o sujeito que, para entendermos minimamente qual seria o sujeito Foucaultiano, para começar, nós precisamos entender qual não é o sujeito Foucaultiano. Ou seja, do que o Foucault efetivamente se distancia no momento de elaborar suas considerações filosóficas sobre o sujeito. Então, bora lá? Para começar, o sujeito que o Foucault não tem em vista em sua filosofia, sobretudo nos livros e obras que ele escreveu na década de 80, como a História da Sexualidade, os volumes 2 e 3, e cursos ministrados no Collège de France naquela época, como a Hermenêutica do Sujeito, o Foucault não tem em vista quais sujeitos. Primeiramente, ele não se interessa muito pelo sujeito do iluminismo, aquele sujeito dotado de direitos naturais, como a vida, a propriedade, a liberdade, aquela velha história do justnaturalismo contratualista. Definitivamente, esse sujeito naturalmente dotado de direitos não é o sujeito da pesquisa Foucaultiana. Seria então o sujeito da psicanálise? Aquele sujeito que nós podemos também caracterizar, talvez, como sujeito do desejo, das pulsões e das patologias relacionadas a essas pulsões? Não, não é esse o sujeito do Foucault. O sujeito da luta de classes, o sujeito que se descobre explorado e se engaja na luta contra a exploração capitalista, também não é esse o sujeito da investigação de Foucault. O sujeito da biologia, determinado ali por aspectos congênitos, né? Não, esse definitivamente não é o sujeito do Foucault. O sujeito da tábula rasa, então, determinado e asfixiado pelas relações sociais, sem nenhuma capacidade de reagir a elas, também não é o sujeito do Foucault. Bom, isso não quer dizer, pessoal, que o Foucault negue essas pesquisas sobre o sujeito, tá? Essas formulações todas. É só que na pesquisa dele não é isso que ele tem em vista, simplesmente. Mas então, o que ele tem em vista, né? Vejamos aqui o que o próprio Foucault tem a dizer sobre isso em um texto chamado A Ética do Cuidado de Si Mesmo, lá da década de 80. Ele dirá o seguinte: procurei mostrar como o próprio sujeito se constituía nessa ou naquela forma determinada, como sujeito louco ou são, como sujeito delinquente ou não, através de um certo número de práticas, que eram os jogos de verdade, práticas de poder, etc. Era certamente necessário que eu recusasse uma certa teoria a priori do sujeito, para poder fazer essa análise das relações possivelmente existentes entre a constituição do sujeito ou das diferentes formas de sujeito e os jogos de verdade, as práticas de poder, etc. E o que me interessa é, precisamente, a constituição histórica dessas diferentes formas do sujeito em relação aos jogos de verdade. Bom, chegamos aqui então a um esboço sobre como funciona a investigação sobre o sujeito em Michel Foucault. E nele temos um termo importante, como vocês devem ter notado.
na verdade, uma relação importante, né? Que nós precisamos nos aprofundar um pouco. Foucault investiga o sujeito em relação àquilo que ele chama de jogos de verdade. E esses jogos de verdade, importa dizer, são sistemas de organização de pensamento que permitem dizer, por exemplo, que um sujeito seja caracterizado como louco ou delinquente, categorias que precisam de uma série de instituições e saberes que atestem tais verdades, que validem um certo tipo de discurso que se apresenta como verdadeiro e que somente através dele seja possível olhar para alguém com precisão e dizer: é louco, é delinquente, é doente mental, é degenerado, é pervertido. Certo? Também, segundo Foucault, nesse mesmo texto, ele dirá o seguinte: pode-se mostrar, por exemplo, que a medicalização da loucura, ou seja, a organização de um saber médico em torno dos indivíduos designados como loucos, esteve ligada a toda uma série de processos sociais, de ordem econômica e, em dado momento, mas também a instituições e a práticas de poder. Este fato não abala de forma alguma a validade científica ou a eficácia terapêutica da psiquiatria. Ele não a garante, mas tampouco a anula. O que o Foucault está dizendo aqui é que o sujeito louco, que ao curso da história passou a ser considerado como doente mental, é formulado através de jogos de verdade, específicos, né? Assim, o louco da Idade Média, por exemplo, ou dali do Renascimento, em nada se assemelha ao louco contemporâneo. Pois, se no Renascimento o louco ainda era percebido por um sistema de pensamento mágico que chegava a considerá-lo como um profeta ou um adivinho, na contemporaneidade, sobretudo com o positivismo científico, o sujeito louco passa a ser definido segundo outros critérios de verdade. Ele agora é entendido como possuindo uma mazela biológica, com a necessidade de ser hospitalizado, tratado e curado. É uma relação de sujeição diferente, uma relação de sujeição ao estado de loucura que envolve práticas diferentes, ambientes diferentes de intervenção. Em suma, a verdade do sujeito louco passa de um campo para o outro do saber e do poder, mas isso não quer dizer que o sujeito é definido tão somente por essas sujeições às técnicas de saber-poder. Nesse sentido, também é importante dizer que nessa relação de sujeição há uma reação. Para Foucault, onde há relação de poder, há resistência, há interação entre aquela pessoa sujeitada e as instituições e saberes que a sujeitam. E nessa interação, o próprio sujeito louco, por exemplo, pode manipular as expectativas que se tem sobre ele e não apenas dançar ali conforme a música. Um sujeito hospitalizado, assim, pode entender quais os mecanismos do hospital, quais reações que os médicos esperam sobre seu tratamento, né? E lidar com ela. Para Foucault, uma relação de poder que não tenha espaço, ainda que pequeno, para resistência, não é relação de poder. É uma relação de pura dominação. E esse espaço de interação, de resistência, também é importante para a constituição do sujeito no âmbito dos jogos de verdade. Pensem comigo. Hoje nós nos adaptamos muito bem a sermos considerados seres ansiosos. Temos uma noção de que a ansiedade já faz parte da gente, né? É claro que nós sabemos que há elementos da vida externa que nos forçam a ser ansiosos. Nós reagimos a isso, mudamos de trabalho, brigamos com o chefe, enfim. A gente não simplesmente é passivo ao aceitar o que nos dizem, mas interagimos frequentemente com a nomenclatura da ansiedade e dos transtornos psíquicos voltados para os termos da ansiedade, dos transtornos de atenção, enfim. São jogos de verdade, no entanto, bastante recentes, né? Porque no início do século XX não se falava tanto em ansiedade.
o que se tinha em mente era aquela noção do sujeito histérico, da mulher histérica, né? Que não são mais formas de constituição do problema psiquiátrico. Vejam, esses jogos de verdade que geram esses processos de subjetivação, mudam e nós nos constituímos nessa relação entre os saberes e as instituições que dizem verdade sobre a nossa condição de ser no mundo. Será que a ansiedade, nos termos que a conhecemos e que nos definem em larga medida, também serão substituídas por outros termos futuramente, a partir de outras técnicas? A ver. Então, desse modo, para concluir, eu diria que o sujeito Foucaultiano, ou mais precisamente desse último Foucault da década de 80, é um sujeito que se constitui por meio de processos de sujeição e de subjetivação, por meio dos quais ele interage com as instituições e os saberes que o circundam e formulam uma verdade sobre sua condição. Uma interação que envolve, notadamente, submissões e resistências a esses jogos de verdade. É isso aí, pessoal. Termino por aqui o vídeo de hoje. Caso vocês tenham curtido, deem um like aqui, por gentileza, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Delongas. Valeu!